Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez para comunicar, compartilhar com você a nossa sexta-feira, nossa live semanal, em que nós compartilhamos uma palavra de Deus com você, amém? Boa noite, Marcelão, Deus abençoe sua vida. Quem mais está aí com a gente, vai entrando aí e deixando seu abraço, seu alô. Deixa eu ver aqui, que às vezes não aparece, quando eu vou ver depois, um monte de gente falou e eu não vi. Travou aqui, travou para mim. Deus abençoe vocês, como vocês estão? Todos na bênção. Pai do Senhor, Luísa. Como vocês estão? Semana passada, nós falamos sobre... Boa noite, Zelda. Nós estávamos falando sobre a importância do culto, Eu queria dar um pouco mais de continuidade hoje. Paz do Senhor, Isa. Falando um pouco sobre isso. Antes eu quero deixar um abraço aqui para algum dos nossos aniversariantes. Quero deixar um abraço para o Júlio, fez aniversário também essa semana. Para Simone, que é uma jovem da nossa igreja. E hoje quem faz aniversário é a Letícia, neta da nossa irmã Genesi. Então um abraço para esses irmãos. Se eu te esqueci de alguém aí, me perdoe. E depois vocês me cobrem aí que eu menciono o nome dos nossos queridos, amém? Vai chamando aí, querido. Chama quem você pode chamar aí, compartilha, que eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu quero falar um pouquinho desse processo de Deus na nossa vida, que fala, que nos leva ao culto. Nós falamos na semana passada, que Deus, ele agiu desde o início para que o homem tivesse um relacionamento com ele, uma comunicação com ele. E que Deus, muitas vezes, falou com o seu povo sobre lugares especiais. Um lugar especial em que Deus se revela, um lugar especial em que Deus fala, e que um desses lugares é os seus átrios, é a sua presença, é o culto solene. Não é à toa que Deus, quando estabelece, e nós vamos ver isso até nos 10 mandamentos, quando Deus estabelece ali o sábado como o dia do descanso, o dia do Senhor, e mais para frente, no Novo Testamento, nós vamos adorar a Deus no domingo, estabelecendo ali também o dia do Senhor. E então a gente vê que é a importância desse dia para Deus, a importância de nós termos as nossas atividades e ter um dia de consagração a Deus. E o questionamento é justamente esse, Porque hoje nós estamos impossibilitados de estar presencialmente no culto. Nós estamos fazendo aqui o culto online, ou estamos nos reunindo online para estudar a palavra de Deus, para ouvir uma palavra, como estamos fazendo hoje, mas nós não estamos presencialmente no culto. E essa presença, essa nossa presença, ou a presença da igreja, no culto solene, no ajuntamento solene, ela é algo que partiu do coração de Deus. Claro, estamos aqui com os nossos motivos para estarmos nesse período de pandemia, exilados em casa,
mas nós vamos ver na história do povo de Deus que em muitos momentos o que Deus na realidade tira do seu povo e o que fazia o povo muitas vezes chorar era o culto. Então a gente vê na palavra de Deus esse processo, né? Em toda a palavra de Deus, um processo de criação, de queda e de redenção de Deus. A gente vê isso no Éden, quando Deus cria o homem e ali estabelece o homem no jardim do Éden, até que esse homem cai, esse homem peca, e depois esse homem é regenerado por Deus, ou ele é redimido por Deus. Deus encontra uma forma, ou estabelece uma forma para que o homem pudesse ser redimido. Ou seja, Deus em toda a palavra vai agir nesse processo de criação, queda, de redenção, de tudo aquilo que ele criou. Aliás, a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Então Deus te criou bom, né? Deus nos formou bom. E mais para frente, eu estou até pensando em falar um pouco mais sobre isso no domingo, a gente pode compartilhar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção a princípio é isso. Que essa queda do homem, né? Que esse momento de queda do homem, muitas vezes foi um momento de queda, na realidade foi o momento da queda do culto, ou o momento em que o homem deixou de ouvir Deus, ou se escondeu de Deus. E a gente vê isso, percebe isso na nossa vida, quando muitas vezes nós pecamos e o culto já não tem mais sentido para nós. Ir para o culto acaba sendo um fardo, acaba sendo um peso, acaba muitas vezes sendo motivo até de vergonha para alguns estarem na presença de Deus. E aqui eu estou ampliando, né, esse conceito de culto, porque falamos isso também, que a nossa vida é um culto, né? Tudo que fazemos, tudo que somos, se trabalhamos para o Senhor. Então esse conceito, né, de o culto solene, sabemos que é, né, temos o culto geral e falamos do culto especial também na semana passada, que temos a nossa vida no altar de Deus, devemos ter o nosso coração no altar de Deus, mas também existem momentos que nós precisamos estar especialmente na presença do Senhor, e Deus estabelece inclusive o dia, né, em que nós cultuamos a Deus, principalmente no domingo. E a gente vai ver, queridos, na história do povo de Deus, falamos também na semana passada a respeito do Egito, quando o povo, na realidade, quando esteve no Egito, o que eles desejavam e o que eles pediram para Faraó era adorar a Deus, ou ir para o deserto para oferecer sacrifícios a Deus, ou os cultuarem a Deus. De modo que tirar o culto tirar, na realidade, é como se nós que temos a vontade de estar no céu, a saudade dos céus, se nós sentimos saudades, nós também sentimos saudade do culto, da casa do Senhor, do lugar de Deus, do lugar da casa de Deus. Então sempre foi uma questão de prioridade. O Salmo 84, né, no verso 10, o salmista vai dizer que, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que estar em qualquer outro lugar. Então, estar na presença de Deus ou estar na casa de Deus é algo que mexe conosco, mexe com o povo de Deus quando nos é tirado. O povo de Deus foi para o Egito, estava impossibilitado de oferecer ali os seus sacrifícios. Quando a gente vê na Babilônia, né, o que entristecia o povo novamente era estar longe da casa do Senhor. E no Salmo 137, nos versos de 1 a 4, né, o salmista vai dizer, né, que às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, porque nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas e chorávamos nos lembrando de Sião, porque aqueles que nos levaram cativos, pediam canções. E nós falávamos, como vamos cantar em terra estranha? Como nós vamos louvar num lugar, né, em que não temos a casa do Senhor, não temos
a oportunidade de oferecer para Deus um culto verdadeiro, um culto solene a Deus. E então esse culto, né, esse culto solene era tão importante para o povo, né, era tão importante para o povo de Deus, que tirar o culto é como muitas vezes tirasse a alegria do povo, tirasse a vida do povo, tirasse, né, a verdadeira, até mesmo abalava a fé do povo. Mas graças a Deus que a gente percebe que apesar disso, ainda existiam Daniéis, ainda existiam homens e mulheres de Deus que oravam em direção a Jerusalém, né, se lembrando de Sião, se lembrando da presença de Deus, se lembrando que ainda existe um Deus, que Deus ainda está no controle, que apesar de tudo, que apesar de estarem em casa, de estarem numa terra estranha e nós em casa, ainda existe um Deus que vela pela nossa vida, ainda existe um Deus que guarda a nossa vida, ainda existe um Deus que está no controle do universo, um Deus que sabe de todas as coisas e que tem pleno poder para cuidar de cada um de nós, para tratar de cada um de nós. Esse Deus, ele está presente quando nos reunimos na sua presença, quando nós invocamos o seu nome, e eu vejo que uma das coisas que tem acontecido, né, hoje, e que estava acontecendo no período pré-pandemia, e eu agora já trato como período pré-pandemia e pós-pandemia, como o povo de Deus viveu ali no exílio da Babilônia, nós vemos que muitos estavam com a presença física no culto, mas o coração estava longe. E era o que acontecia com o povo de Deus antes de serem levados para a Babilônia. Eles estavam fisicamente, mas o coração longe de Deus. Muitas vezes estávamos no piloto automático, realizando cultos, celebrações, enquanto as nossas preocupações tomavam conta, enquanto não nos entregávamos muitas vezes inteiramente aquilo que Deus, ou a nossa vida inteiramente no altar de Deus, como Ele realmente queria, como Deus realmente deseja que façamos, que é entregar não só o nosso corpo presente, não só levantar as nossas mãos, mas entregar a nossa vida por completo no seu altar, entregar o nosso coração na sua presença, no seu altar e diante dele, para que ele faça um milagre na nossa vida. Então Deus, né, requer muito mais do que a nossa presença física. Deus quer de nós, como disse aí o pastor Roberto, está aqui, ele diz, olha, que entremos por suas portas com ações de graça, de modo que isso é uma verdade. E ir para a casa do Senhor, estar junto, né, com os nossos irmãos, deve ser motivo de alegria para nós, motivo de festa, de celebração. Então a gente vai ver na história, né, do povo de Deus, que nesse processo de criação de Deus, de queda do homem e de redenção provida por Deus, que Deus intervém na história para prover essa redenção, a gente vai ver muitos momentos em que o homem tenta se aproximar de Deus com as suas fórmulas, com a sua maneira, e a gente vê uma punição direta de Deus pela forma errada, né, do homem tentar se aproximar de Deus ou tentar falar com Deus de uma forma equivocada. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 4, quando, né, Caim oferece o melhor do fruto da terra, enquanto o seu irmão Abel oferece o sacrifício que agradava a Deus, né? Apresenta o melhor para Deus, ou apresenta os animais diante de Deus, que era o sangue, né? A vida da carne está no sangue, e isso providenciava a purificação dos pecados e agradava a Deus. Então a gente vê ali uma ação de Deus por causa disso. A gente vê a punição de Nadab e Abiú lá em Levíticos capítulo 10, porque por causa do fogo estranho que era oferecido
por esses irmãos, que era oferecida que foi oferecida no altar de Deus, e por causa disso eles foram fulminados ou foram mortos, né, punidos por causa de um culto que não agradava a Deus, ou seja, um culto inventado, um culto que veio da cabeça deles. Então existe uma forma de se aproximar de Deus, existe um culto que agrada a Deus. Não é qualquer coisa que fazemos, nem a intenção do nosso coração que vai contar para a forma como nós vamos nos aproximar de Deus. Não são as boas intenções. A gente vê lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, Martinha pede oração por uma irmã suspeita. Amém, Martinha, depois a gente ora. 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, né, a gente vai ver que Samuel, que era sacerdote e profeta, ele repreende Saul porque Deus havia mandado ele exterminar um povo e não pegar nenhum despojo, e a gente vê que ele não obedece a Deus, e depois ele vai oferecer um sacrifício a Deus, ele vai oferecer um culto a Deus. E Samuel vai dizer, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, esse culto que você está oferecendo para Deus não serve de nada, porque é um culto sem obediência. Então, um dos princípios básicos do culto é ele estar debaixo da obediência de Deus, é estarmos debaixo daquilo que Deus manda para a nossa vida, debaixo daquilo que Deus ordena sobre a sua igreja. E em Marcos, no capítulo 7, né, deixa eu até ler aqui Marcos, acabou que a gente só conversou aqui, nem li. Marcos capítulo 7, Marcos 7, dos 7 ao 8, diz assim, Jesus falando, né, com os anciãos, os fariseus, ele diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e... só até o verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a vossa própria tradição. Então, às vezes, nós colocamos a nossa tradição acima daquilo que Deus mandou. Nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. E por isso, muitas vezes, nós desagradamos a Deus. E aonde eu queria chegar era no texto de João capítulo 4, no versos 19 a 24, que vai falar da mulher samaritana. Que essa mulher, né, e aqui Jesus nos apresenta a verdadeira adoração, ou o culto, vamos dizer, o culto verdadeiro, o culto que agrada a Deus, o culto que nós podemos oferecer a Deus, que vai alegrar o coração de Deus. E a partir do verso 19, o texto diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E adorar o Pai em espírito e em verdade é entrar na presença de Deus, né, por meio do Espírito e do Filho. Quando nós, né, adoramos a Deus por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo, né, a palavra de Deus aliada ao Espírito Santo, pela revelação que o Espírito Santo nos traz por meio da palavra, nós oferecemos um culto que agrada a Deus, um culto
que mexe com o coração de Deus. Então esse culto que agrada a Deus é muito mais do que um culto que só nós choramos, né? Um culto somente emocional, ou um culto somente racional em que falamos, né? Um culto certinho por meio da palavra, uma pregação bíblica, uma pregação, né, orientada conforme as Escrituras, orações, né, orientadas também conforme as Escrituras, mas não só isso, mas um culto também direcionado por meio do Espírito Santo. Então, quando a igreja oferece, ou quando nós oferecemos um culto dessa forma, nós agradamos a Deus. E esse culto, né, como o próprio Senhor Jesus disse aqui, ele pode ser oferecido não mais, né, vamos dizer assim, num lugar sagrado, né, num lugar considerado sagrado, né? Mas se a igreja se reúne, se a igreja é convocada, né, atende ao chamado de Deus, à convocação solene de Deus para se apresentar ao culto com um coração humilde, com um coração quebrantado, disposto a ouvir a palavra de Deus, a verdade de Deus, que é revelada por meio das Escrituras e ser direcionada pelo Espírito, essa igreja agrada a Deus, esse povo agrada a Deus. E esses corações são colocados diante de Deus e oferecem para Deus, né, o melhor dos seus corações, das suas vidas, que é a sua oração, que é a sua vida, que é o seu sacrifício pessoal, racional, diante de Deus. Então, nós precisamos então oferecer ou estar na presença de Deus pela verdade, por meio das Escrituras, mas também com sinceridade de coração. E talvez, amados, aliar esses dois, né, porque muitas pessoas estão na presença de Deus de forma sincera, mas possuem desconhecimento da palavra de Deus. Muitos possuem conhecimento da palavra de Deus, mas estão na presença de Deus no piloto automático, né, já muitas vezes com uma religiosidade, sem sinceridade na presença do Senhor. Então, nós hoje temos o compromisso, né, de voltarmos, né, dessa pandemia, de nos prepararmos para voltarmos dessa pandemia atendendo ao chamado solene de Deus, ao chamado do Senhor para o culto que é oferecido a Ele, principalmente aos domingos. Nós temos na nossa igreja cultos durante a semana, mas principalmente aos domingos, que é o dia do Senhor, que seria o nosso descanso, o dia que nós atendemos a esse chamado solene de Deus, de estarmos na sua presença, de oferecermos ali a nossa oração, o nosso louvor, o nosso sacrifício pessoal de agradar a Deus e de ouvir a sua voz por meio das Escrituras e da revelação de Deus que vem por meio da palavra, né? Nós precisamos nos preparar, né? Preparar para entrar na presença desse Deus agora, quando nós voltarmos desse período de pandemia. Um dos momentos, né, que mais iraram Jesus, que a gente vê Jesus sempre calmo, Jesus sempre uma bênção, né? E não estou dizendo que esse momento não tenha sido bênção, mas a gente vê Jesus ali com a sua calma, a sua tranquilidade, mas a gente vê um momento em que Jesus pega chicote, Jesus derruba as bancas, Jesus, né? Parece que Jesus está fora de si. É o momento que a gente lê lá em Mateus, no capítulo 21, em que o povo já não oferecia um culto que agradava a Deus. Não oferecia um culto que era um culto verdadeiro ao Senhor. Então a gente vê Jesus pegando chicote, Jesus expulsando os mercadores do templo, Jesus agindo, né, violentamente contra aqueles que estavam deturpando o propósito do culto. E, meus irmãos, eu creio que esse período, né, esse momento que vivemos hoje, é o momento de nós refletirmos em como está a nossa casa, como está o nosso altar diante de Deus,
para entrarmos na sua presença, para entrarmos no seu altar novamente, para estarmos reunidos como igreja do Senhor e oferecermos para Ele o melhor do nosso coração. Jesus, Ele tem tido a liberdade de trabalhar na sua vida, de mover na sua vida, no seu coração, aquilo que Ele precisa mover para que o seu culto, a sua adoração, né, o seu altar esteja de acordo com a vontade dEle. Porque o altar é dEle, a casa é dEle, a sua vida é dEle, o seu coração pertence a Ele, tudo que você tem é dEle, tudo que nós temos pertence a Ele. Por isso nós precisamos entregar para que o Senhor faça conosco aquilo que Ele quer. Por isso nós precisamos entrar verdadeiramente pelas suas portas com hinos de louvor, com adoração, com santidade na sua presença. Louvarmos o seu nome e adorarmos em espírito e em verdade. Para encerrar, né, eu queria ler o Salmo 84. O Salmo 84, no verso 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Por isso, irmãos, cultuar a Deus é confiar em Deus. Cultuar a Deus é muito mais do que ir para um lugar, levantar as nossas mãos, cantar alguns louvores, ir ao altar, entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. Tudo isso faz parte da liturgia, né, acumulada durante anos aí pela igreja, pela tradição da igreja, mas é muito mais, é um lugar de confiar em Deus. Cultuar a Deus é confiar no Senhor, é confiar a sua vida, é confiar o seu futuro, é confiar a sua família, é crer que naquele dia que você descansa, Deus trabalha por você, é crer que na hora que você está orando, Deus está batalhando por você. E não é à toa que Jesus, quando faz a limpeza, a purificação no templo, ele vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa agora não é casa de covil de ladrões, de mercadores, de salteadores, de mentirosos, daqueles que roubam a palavra, que usurpam, né, a autoridade de Deus e que tentam de todas as formas deturpar a vontade de Deus para o povo. Mas agora a minha casa será chamada casa de oração, casa de humilhação, casa de se colocar no altar de Deus, lugar de se prostrar na presença do Senhor. E isso começa com a nossa vida, com a forma como nós chegamos no lugar de oração. Não começa com a estrutura, não começa com a parede, não começa, né, com aqueles que trabalham na igreja, mas começa com aqueles que adoram a Deus, começa com os adoradores. E é por isso que essa mensagem é para quem adora a Deus. Essa mensagem, a restauração de Deus, começa com quem o adora, começa com quem o busca, com quem o clama, com quem está na sua presença. Então Deus precisa primeiro restaurar a nossa adoração, restaurar os adoradores, falar com os adoradores, colocar no lugar a sua adoração, ou a adoração daqueles que buscam a Deus. E meu irmão, se você está me ouvindo aqui nessa noite, se você está aqui até esse momento, eu creio que você quer agradar o coração de Deus, que você quer louvar a Deus, você quer, né, fazer o seu melhor diante de Deus e, claro, ser um instrumento nas suas mãos. Mas só podemos ser instrumentos de Deus se, em primeiro lugar, entregarmos a nossa vida a Ele. E o que é entregar a vida por completo a Deus? Porque nós já aceitamos Jesus, nós já entregamos, muitos de nós, a nossa vida a Jesus, já
colocamos, né, no altar o nosso coração e a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito no livro da vida, mas precisamos entregar o governo para Deus, o governo da nossa vida para Deus, porque existem áreas da nossa vida que não entregamos, existem lugares do nosso coração que ainda estão, né, fechados, com a porta fechada para Jesus. Entregamos a sala, entregamos o quarto, entregamos alguns móveis, entregamos alguns cômodos da nossa casa, mas o quartinho da bagunça está lá, a bagunça está escondida, tem sujeira em cima dos móveis, tem aquela caixa velha guardada em cima do armário que você insiste em deixar lá. Tem gente que junta tranqueira, que guarda essas tranqueiras e esconde para ninguém ver, mas Jesus quer ir lá. Jesus quer entrar no seu coração, nesses lugares escondidos, nesses lugares, porque isso faz parte do processo de Deus com você, comigo, com a igreja, faz parte do processo de Deus para a nossa vida, darmos liberdade para Jesus entrar, porque a nossa vida é um crescente, nós não podemos ter uma vida de fé em que damos um passo para frente, dois para trás. Nosso gráfico de fé deve ser um gráfico constante para a eternidade e não um gráfico de altos e baixos. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ter uma vida de fé de altos e baixos, mas te chamou para ter uma vida de fé crescente na sua presença, vendo milagres de Deus, acompanhando, né, as coisas sobrenaturais de Deus e as coisas que Deus está fazendo. Eu creio que esse tempo que nós estamos aqui, esse tempo que nós estamos reunidos aqui online, é um tempo de crescimento para a nossa vida, é um tempo de fortalecimento providenciado por Deus, por meio do seu Espírito, da sua vontade, porque a vontade de Deus é acima da vontade do homem. Muitos governantes, muitas autoridades acham que estabeleceram lockdown, acham que estabeleceram, né, o confinamento, a quarentena, e que assim que eles assinarem um papel, a quarentena, né, vai ser acabar e aos poucos as pessoas vão tomar as suas posições. Não, quem determina a hora de sair, de entrar, a hora de fazermos qualquer coisa é o Senhor. É Ele quem determina na nossa vida, é Ele quem tem o controle da história, da igreja, da vida do seu povo e daqueles que o adoram. Nós que adoramos a Deus, estamos sujeitos a Ele, estamos sujeitos ao Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É dele, é por Ele que nos movemos, é dele que subsistimos, e nós precisamos cada vez mais, né, como igreja, estarmos atentos à voz daquilo que o Espírito, né, diz às igrejas, aquilo que o Espírito está falando à igreja. É momento de nos prepararmos em oração, nos prepararmos em adoração, porque quando nós voltarmos, nós vamos voltar e precisamos voltar diferentes, porque Ele tem guardado a nossa vida, amém, pastor? Ele tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, como o pastor falou aqui, e Ele tem um cuidado especial por você, amém? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa, porque existe um Deus que te guarda, existe um Deus que te protege, existe um Deus que é por você, ainda, né, que você esteja passando momentos difíceis, ainda que você esteja no momento de dificuldade dentro da sua família, na sua casa, saiba que Deus tem cuidado de você, amém? Eu queria lembrar aqui, a irmã tinha pedido uma oração, agora eu não estou lembrando. Eu quero interceder pela sua vida. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Depois, se quiser postar aí, irmã. Senão depois eu vou... Amém. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar por você, quero interceder por você. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque Tu és santo, Tu és soberano, Tu és fiel. E se estamos vivos, se estamos até agora, meu Pai, muitos que conhecemos já foram infectados por esse vírus, pessoas que amamos, alguns já perderam pessoas, parentes, amigos, e Senhor, isso tem sido motivo de tristeza,
E assim como, né, pessoas que não perderam somente por causa dessa pandemia, né, mas devido à pandemia perderam por outros motivos. Então sabemos, Pai, que muitos também estão sofrendo por outras questões, por desemprego, por depressão, por problemas de saúde, outros problemas. E o Senhor veio, Pai, para usar a sua igreja, para nos usar como o instrumento da revelação do teu amor, da tua misericórdia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos capacite a abençoarmos, a sermos sal e luz na vida desses que hoje estão chorando, estão sofrendo, estão precisando de um milagre. Eu intercedo nesse momento, meu Pai, pela vida do meu irmão que está em casa, que está, Senhor Deus, muitas vezes sem saber até quando, e fica se questionando até quando isso vai durar, até quando, né, eu vou ficar nessa situação, dúvidas surgem, problemas mentais começam a aparecer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse momento seja um momento de nós te buscarmos com muita intensidade. Deus, toma conta da nossa nação, toma conta, Senhor, nós, a maioria aqui estamos no estado do Rio de Janeiro, toma conta desse estado, Senhor, meu Deus, que haja, Senhor, cura no nosso estado, que haja, Senhor, principalmente, Deus, uma revelação, Deus, daquilo que está acontecendo, Pai, porque estamos vendo pessoas morrendo e, por outro lado, Senhor, hospitais sem estarem prontos. Estamos vendo, Pai, pessoas morrendo, Senhor, e muitos usando os recursos que eram para ser utilizados para a saúde de outras maneiras. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que a Tua justiça, Senhor, reine no nosso estado, no nosso país, que em todo lugar, Senhor, onde estivermos, possamos ser instrumentos da Tua paz, da Tua justiça e do Teu amor. Nos usa, Senhor, toma nas Tuas mãos a saúde de cada um dos Teus filhos. Saúde física, saúde mental e emocional. Toma os casamentos, Pai. Toma, Senhor, as casas, em nome de Jesus. E que o nosso altar esteja restaurado. Restaurado para que o fogo venha. Restaurado para que a Tua presença se manifeste. Restaurado para que vejamos a Tua glória, Senhor. E que possamos nos reunir assim em breve, Pai, para o louvor do Teu nome e para a Tua exaltação. Abençoamos a vida do pastor Roberto, pastor Rafael, abençoamos a vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano, a vida da Letícia, a vida do Júlio, Deus, da Simone, abençoamos a vida dos nossos irmãos e que eles possam também ver a Tua glória em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe sua vida. Um bom final de semana. Próximo domingo estaremos aí, pastor Roberto Leal às 10 horas e eu estarei aqui às 19 horas ao vivo, transmitindo uma mensagem de Deus para você, amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, a sua vida, em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.